Rafa, começando pela segunda parte, né, é de forma diametralmente oposta, porque aqui até tem, né, um movimento mais recente, a esquerda democrata americana vem se radicalizando muito, muito nas últimas décadas, que é essa coisa do defund the police, do Black Lives Matter, que tenta acusar a polícia de ser sistematicamente racista e não tem provas em estatísticas para sustentar isso, é tudo uma questão de narrativa. Então, assim, os democratas que eram o PSDB dos Estados Unidos, uma esquerda mais moderada, centro-esquerda, eles hoje em dia se parecem mais com o PSOL no Brasil. E a gente sabe que o PSOL tem essa pegada. Então, assim, aqui está começando a ter algum desgaste e efeito. Tem policiais que já começam a ficar de saco cheio e entregam o distintivo e a arma, inclusive, né, em estados como Califórnia, porque começa a ficar muito puxado você combater o crime nessas circunstâncias, né? Você vai ser condenado num julgamento sumário de linchamento público, típico de jacobinos manipulados pela mídia, que está sob influência dessa esquerda mais radical. Então existe essa preocupação, é um tema relevante, mas hoje ainda é diametralmente oposto. Hoje a polícia vai lá, faz o que tem que fazer e aí tem esses escândalos depois, em casos pontuais, que eles conseguem produzir comoção pública e nacional. Né? Mas não tem essa conversa. Também não tem a situação, claro, das favelas cariocas, né? Cenário de guerra e tudo, mas aqui não tem essa. Vagabunda, imaginar um exército paralelo cheio de fuzil, os Estados Unidos mandaria as Forças Armadas para aniquilar, né? Eu acho que o caso mais análogo ao do Rio é, infelizmente, o que estamos vendo agora também, que é a escalada da violência no Oriente Médio. O Hamas, ali na faixa de Gaza, me remete muito ao que são as favelas cariocas. É um grupo narco-guerrilheiro, terrorista no caso, né? Análogo aos narco-guerrilheiros do Rio, que mantém a população local como refém e escudo humano ao mesmo tempo, e aí tem lá um braço social, que é para fazer um bonito e bancar o bom samaritano, distribui benesses, né? É o Estado paralelo da região. E está atacando Israel numa circunstância que, óbvio, que qualquer país do mundo iria se defender. E aí a mídia aguarda a reação de quem foi provocado para poder filmar e mostrar imagens chocantes, comoventes de crianças palestinas e tudo mais. Só que a diferença é que Israel, que seria a polícia nessa analogia, né, faz de tudo para evitar as baixas civis, para proteger os seus, né, e, inclusive, proteger os inocentes do outro lado, mesmo que isso coloque em risco maior os seus soldados. É exatamente o que a gente vê ali na questão da polícia, né, do Rio de Janeiro. Comete abusos? É óbvio, não existe perfeição no mundo. O exército de Israel nunca cometeu nenhum tipo de coisa que possa ser considerada uma atrocidade. Eu não vou afirmar uma coisa dessas. Mas é absurdo você buscar equivalência moral. Um lado protege uma democracia legítima, um Estado de direito, com garantias para as minorias, inclusive árabes, né? Não vou nem falar de mulher empoderada ou minoria gay, porque Tel Aviv tem a maior parada gay do mundo em termos relativos, e a Golda Meir já era primeira-ministra quando as feministas de hoje nem pensavam em nascer, né? Então, assim, Israel é um exemplo para muitas coisas positivas. E o Hamas? Para nada. É um grupo terrorista que a imprensa chama de militantes, ou então grupo político. Então eu estou usando esse paralelo para voltar para o Rio de Janeiro e mostrar que a polícia pode cometer excessos eventualmente. É uma sensação de enxugar gelo, a justiça joga contra, o Fiuza já lembrou aqui da decisão do Edson Fachin, e tem muitas outras coisas, né? Audiência de custódia, soltura de mais de 30 mil presos com pretexto da pandemia, soltura do André do Rep, do PCC. Então, a sensação de um policial no Brasil, em geral e no Rio em particular, é de que o cara fica dando murro em ponta de faca, é desgastante, ainda para ganhar mal e para ter treinamento ruim. Muitos pagam no próprio bolso as munições quando vão para estande de tiro e tudo mais. Então está tudo invertido. Né? No Brasil é tudo invertido. Nos Estados Unidos ainda não conseguiram chegar nesse estágio. Existe um respeito, uma admiração muito grande pelas forças armadas e policiais, e que eu arrisco dizer que no Brasil, apesar de estar muito mais avançada a campanha de difamação da esquerda, também tem um respeito. O povo aplaudiu a operação que culminou em 25 vagabundos marginais mortos e lamentou um policial morto, o André Frias. Né? O presidente se manifestou nesse mesmo sentido. E aí, Rafa, vem para fechar a minha análise, o que já era
a regra, que é a OAB, a ONU, as ONGs de direito dos humanos, PSOL e companhia e mídia, né? Sempre tomar o lado dos marginais, já era a regra, vem um agravante hoje. Como eles sabem que essas pessoas que aplaudiram a operação policial estão do lado do Bolsonaro e que o presidente ia aplaudir também, eles ficam ainda mais estridentes nas acusações. Então, o que nós vimos após aquilo ali, né, do ponto de vista de mídia, de artistas, de intelectuais, foi mais nojento do que a média. Né? Chacina, execução, um absurdo. Os caras ficaram mais comovidos do que o vagabundo maluco que passou o facão numa creche e que matou 2 crianças e 5 inocentes. Né? Aí falaram, manchete, sem prova, presidente acusa de marginais. Aí no dia seguinte vinha lá, 25 tem ficha criminal e passagem pela polícia. Quer dizer, não estão preocupados com a verdade. Né? Tudo hoje em dia passou a ser uma questão de atacar o Bolsonaro. É uma doença, uma patologia, né? A ponto das pessoas se colocarem em defesa de marginais armados com fuzis que estavam aliciando crianças para o tráfico de drogas, né? Que era o assunto dessa operação, que, como o Fiuza já lembrou, com um trabalho de inteligência de 10 meses. Então, tudo é muito abjeto, né? Tudo tá muito invertido. Só que isso vai ao encontro daquilo que eu já trouxe inúmeras vezes para o nosso bate-papo, que é o abismo crescente entre uma elitezinha pseudo-intelectual, cosmopolita, metida liberal, e o povo. O povo olha isso e aplaude. O povo entende que a imensa maioria na favela é séria, honesta e refém desses marginais. O povo está do lado da polícia. Né? E do outro lado está essa turminha toda que fica choramingando a morte de vagabundo e criando equivalência moral onde não existe, quando não demonizam a polícia e tratam como vítima os marginais. É muita inversão.